Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos os livra. Salmo 34, verso 19. Esta é a nossa maior certeza, essa é a nossa maior segurança. É a razão pela qual cada dia nós nos levantamos tendo a certeza que se passarmos por lutas, dificuldades, nós teremos um Deus que irá intervir ao nosso favor, irá ouvir o nosso clamor, irá solucionar as nossas questões. Que esse seja um dia de bênção para mim, que esse seja um dia de bênção para você, um dia de muitas conquistas, um dia de muitas vitórias, que possamos sentir as mãos do Eterno cobrir e nos acompanhar no decorrer de todo esse dia. Acabamos de ler o Salmo 34, verso 19. Quero convidar você nessa manhã, mais uma vez, a abrir a sua palavra, a Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 21, o verso 1. Antes de fazermos a leitura, quero aqui trazer algumas palavras de orientação para você a respeito desse capítulo, porque algumas partes da Bíblia nós precisamos fazer com uma leitura com muito cuidado, com muita atenção, para que nós não possamos criar um preconceito em relação a algumas partes da Bíblia. E o capítulo 21 do livro de Êxodo é um deles. Aqui se trata de leis que o Senhor concedeu para que os juízes da época pudessem conduzir a nação de Israel. Mas é claro, você precisa entender que Deus tinha tirado um povo do cativeiro do Egito. Deus estava moldando uma nação. Deus estava levando um povo a entender quem é Deus. Gradativamente ele se revelava ao seu povo a cada dia para que o seu povo pudesse saber da grandeza e da majestade desse Deus. Por isso, nesse momento, quero convidar você a ter nas mãos o livro, a palavra de Deus, o livro de Êxodo, capítulo 21, verso 1. São esses os estatutos que lhe proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º ano sairá por de graça. Deus entregou para Moisés a lei moral e a lei que nós estudamos ontem, a lei dos 10 mandamentos. A lei moral é a lei imutável de Deus. Ali é a expressão do caráter do Senhor. Deus age dessa forma. É a maneira como o Senhor espera que os seus filhos nessa terra possam viver. Já falamos que essa lei não salva e de fato quem salva é Cristo, mas essa lei ela é incontestável. É os estatutos de Deus deixados para os seres humanos para que nós possamos a cada dia segui-lo. Mas o Senhor também, ele mais adiante vai apresentar para a nação de Israel as leis cerimoniais. Eram as leis que aconteciam dentro do santuário, a morte de cordeiro, era a maneira quando alguém cometia algum pecado, poderia receber os seus pecados. A morte dos cordeiros apontava para que um dia Jesus Cristo viria fazer por cada um de nós. Uma vez que Cristo morreu, os nossos pecados já não havia mais necessidade de morte de cordeiros. Mas aqui nesse momento, no capítulo 21 do livro de Êxodo, verso 1 e 2, nós estamos aqui nos deparando agora com as leis civis. As leis que se relacionavam aos relacionamentos, às pessoas, as leis, os relacionamentos interpessoais. E Deus precisava estabelecer esses ensinamentos porque um povo que tinha saído do Egito, como é que eles saberiam lidar com o seu semelhante? Com as mulheres, com as crianças, com aqueles que eram escravos que estavam dentro do povo de Deus? Portanto, aqui Deus agora, ele prescreve a maneira como a nação de Israel deveria cuidar dessas pessoas. O capítulo 21, o verso 1 ao verso 6, aqui fala especificamente a respeito de um homem que ele se endividasse, ele não tivesse como pagar as suas dívidas. Como é que agora, sem dinheiro, sem recursos, ele teria que pagar? Ele poderia ser levado como escravo até quitar a sua dívida. Ele, na verdade, ficaria trabalhando para o seu Senhor um período de 6 anos. Veja a graça divina, diferente do mundo antigo. Nenhuma outra nação tinha uma lei com a misericórdia como a nação de Israel. Ele trabalharia por 6 anos, mas o 7º ano, isso estava no estatuto civil da lei de Israel, daquele período, que o seu Senhor deveria lhe dar carta de liberdade. E no 7º ano,
ele teria agora que voltar para a sua família e viver com a sua família. Se ele tivesse familiares, o seu senhor deveria lhe restituir a família. Se ele tivesse se casado nesse período de 6 anos e quando estivesse trabalhando para o seu senhor também teria que lhe dar a sua família. Isso é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus conduzindo as pessoas daquele período. Este mesmo escravo, depois de liberto, ele deveria ser tratado como amigo, não poderia ser visto como inimigo, nem fazer represálias, coerções sobre essas pessoas ou sobre a sua família. Ele teria todo o direito de voltar ao convívio social livre e dar continuidade nos seus trabalhos, nas suas atividades. Creio que as orientações lhe levavam agora a ser mais íntegro no seu negócio, no seu trabalho, para que não se envolvesse em dívidas e corresse o risco mais uma vez de ter que voltar à escravidão. O capítulo 21, do verso 4 ao verso 6, aqui se trata de um tipo de escravo. Só que esse escravo, no período de 6 anos, ele poderia se afeiçoar pelo seu senhor. E o seu senhor também poderia amá-lo. E nesse relacionamento de escravo com o seu patrão, esse relacionamento poderia evoluir para servo e senhor. De escravo e patrão, ele poderia evoluir de servo para senhor. E esse servo poderia se voltar para o seu senhor e dizer o seguinte: olha, eu não tenho para onde ir, quero ficar com o senhor, a minha família é a sua, fui muito bem tratado aqui, fui muito bem acolhido, tenho alimento, tenho roupa, sou tratado como um filho dessa casa, quero viver todos os meus dias ao seu lado. O seu senhor deveria lhe levar para um juiz da cidade, deveria pegar esse servo e na porta da sua casa, na ombreira, deveria fazer uma marca, um sinal, e aonde esse servo fosse, com aquele sinal na orelha, era um indicativo que ele no passado tinha sido um escravo, ele agora tinha optado ser servo do seu senhor. Iria trabalhar toda a sua vida ao lado do seu senhor, porque ele foi tratado de uma forma amável, carinhosa, atenciosa, e por opção ele escolheu viver na casa do seu senhor por toda uma vida. Isso é a graça de Deus. E a misericórdia de Deus, numa nação onde não havia previdência social, onde não havia INSS, a única saída para algumas pessoas que não tinham para onde ir era viver ao lado dos seus senhores, de pessoas que tinham mais recursos, que possuíam mais dinheiro, e ele, por escolha, poderia viver dessa forma, acolhido e muito bem tratado. No capítulo 21, no verso 12, veja que Deus aqui na sua palavra, ele faz distinções em relação a alguns crimes, entre o assassinato, entre o homicídio culposo e defesa própria. O homicida, ele deveria ser morto, como nós encontramos no livro de Números, capítulo 35, verso 30. E aqui nós podemos ver que nesse período já haviam as cidades de refúgio. Aquele que involuntariamente cometesse um homicídio, um assassinato, ele poderia fugir. Se no percurso para essa cidade ele fosse encontrado por um dos familiares, ele poderia correr o risco de ser morto. Mas se ele chegasse num período de 24 horas e entrasse dentro de uma cidade de refúgio, ele estaria livre até cumprir com a morte do sacerdote, para que depois ele saísse e voltasse à sua vida livre. Nós podemos ver que, embora a lei fosse firme, mas havia liberdade, havia misericórdia. Deus sempre preservou a misericórdia para que os seus filhos um dia se deparassem com a pessoa de Jesus Cristo e pudessem entender o plano da salvação para as suas vidas. No verso 15, nós nos deparamos com as agressões aos pais. Não tinha nenhum direito um filho de agredir ao pai, ou tratá-lo de uma forma indiferente, ou amaldiçoá-lo. Todas essas ações eram passíveis de pena capital. Deus, e nós não podemos nos esquecer, Ele queria que a família fosse o berço do discipulado. Era a família que iria ensinar às gerações futuras quem era Deus. Se um pai perdesse a sua autoridade, perdesse a sua influência sobre a sua família, o futuro da sua família estaria completamente destruído. Por isso que a autoridade deveria recair sob as mãos do pai. É claro, dentro da palavra de Deus nós encontramos
que Deus ele orienta os pais, eles não deveriam ser ríspidos, não deveriam ser grosseiros, eles deveriam ser amáveis, eles deveriam tratar com carinho e dessa forma os filhos teriam condições de entender o amor de Deus nas suas vidas. Meu amigo, nessa manhã, ao concluirmos aqui o estudo do livro de Êxodo, capítulo 21, nós precisamos entender uma coisa. Deus tinha tirado do cativeiro do Egito uma nação que estava completamente envolvida com os egípcios. E eles foram muito maltratados. Acredito que muitos saíram do Egito com ressentimentos no coração, amargurados. E a primeira oportunidade que tivessem de ter um escravo, eles poderiam fazer da mesma forma como foram tratados ou tratar de forma pior. Muitos perderam seus familiares dentro do Egito e levavam no corações marcas, sinais, registros da violência que tinha acontecido no Egito. Mas Deus aqui estava trazendo para eles princípios, valores, ensinamentos, justiça, para que eles pudessem, a partir de então, conduzir os seus relacionamentos, as pessoas que estivessem ao seu lado, para que a partir dali, de uma forma gradativa, e nós vemos no decorrer da palavra de Deus que de uma forma gradativa, Deus vai aprimorando e ensinando a nação de Israel como é que eles deveriam lidar com as pessoas que estavam dentro da sua família. Quando nós olhamos para a cultura, nós vemos que as mulheres eram tratadas de uma forma muito impessoal. Elas eram tratadas como um objeto. Mas quando nós nos deparamos com Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, que colocou os seus pés sobre a face dessa terra, Jesus trata a mulher de uma forma de igual para igual ao homem. Jesus não trata de uma forma indiferente, como a cultura antiga tratavam as mulheres e as crianças. Jesus Cristo abençoa as crianças. Jesus olha para as mulheres no mesmo nível como olhava para os homens. E creia, a palavra de Deus, ela nos ensina a maneira como Deus respeita a nossa individualidade. Deus respeita o livre-arbítrio do ser humano, mas gradativamente, como a luz da aurora, Ele vai se revelando, nos ensinando e nos moldando para que nós possamos um dia alcançarmos o patamar que o Senhor sonha para que cada um de nós possamos ser. Peço a Deus nessa manhã que esta parte da Bíblia também seja uma bênção para a tua vida. Que cada um de nós, ao refletirmos os nossos relacionamentos, espelhar na palavra do Senhor. Vivendo dessa forma, tenha certeza que viveremos uma vida muito mais feliz. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Abrimos o nosso coração para ti. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos, pedimos perdão e pedimos para que o Senhor nos conduza em toda a nossa trajetória. Fica conosco, é o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.